Olá, vamos falar sobre o Espiritismo. Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do livro aqui, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vamos iniciar agora o capítulo número 3, Espíritos em Condição Mediana, com a comunicação de Joseph Bré. Vamos lá então? Joseph Bré morreu em 1840, sendo evocado em Bordeaux em 1862 por sua neta. Um homem honesto segundo Deus e segundo os homens. Querido avô, poderia o senhor narrar como se encontra entre os espíritos, dando alguns detalhes instrutivos para o nosso adiantamento? Tudo o que quiserdes, minha querida filha. Espio a minha falta de fé, mas a bondade de Deus é grande, e ele leva em conta as circunstâncias. Sofro, mas não como poderias supor, mas de desgosto por não haver empregado bem o meu tempo na terra. 2. Como não o empregou bem? O Senhor sempre foi um homem honesto. Sim, do ponto de vista dos homens, mas existe um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Já que desejas instruir-te, querida filha, vou esforçar-me por mostrar-te a diferença. Abre aspas. Entre vós, os homens são considerados honestos quando respeitam as leis de seu país. Respeito elástico para muitos, mas quando não fazem o mal ao próximo, dele tirando algo de forma intencional, mas do próximo tomam de forma frequente e inescrupulosa a honra e a felicidade, desde que a lei ou a opinião pública não lhes alcancem a conduta hipócrita e culpada. Em podendo gravar em suas lápides uma longa lista de virtudes que lhes são atribuídas. Eles acreditam haver pago suas dívidas para com a humanidade. Que erro! Para ser honesto diante de Deus, não basta haver desobedecido às leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não ter transgredido as leis divinas. E aí nós temos uma nota de rodapé. 183. A sociedade submete os indivíduos a uma condição heteronoma, de obediência à vontade alheia, pela submissão às leis dos homens, nem sempre justas, e podendo ser castigado pela desobediência. A verdadeira moral, entre parênteses, autonomia, está em progredir pelo ato livre da vontade, usando a razão para criar hábitos em acordo com as leis divinas presentes na consciência. Abre aspas. Voltando ao texto. O homem honesto diante de Deus é aquele que, cheio de abnegação e de amor, dedica sua vida ao bem, ao adiantamento de seus semelhantes. Aquele que, movido pelo zelo que lhe inspira a sua meta, é ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais que lhes são dados, porque deve ensinar aos seus irmãos o amor pelo trabalho, ativo nas boas obras, porque não se esquece de que é apenas um servidor e que o Senhor pedirá contas um dia do uso que faz do tempo, ativo no objetivo, porque ele deve praticar o amor ao Senhor e ao próximo. Um homem honesto diante de Deus deve evitar cuidadosamente as palavras mordazes, veneno escondido em meio às flores que destroem reputações e muitas vezes matam moralmente o homem, cobrindo-o de ridículo. O homem honesto diante de Deus deve ter o coração sempre impermeável ao menor germe de orgulho, de inveja e de ambição. Deve ser paciente e indulgente para com os que o atacam. Deve perdoar do fundo do coração sem esforços e, sobretudo, sem ostentação. A quem quer que o ofenda, deve amar seu Criador em todas as suas criaturas. Deve, enfim, pôr em prática esse postulado tão conciso
e tão profundo dos deveres do homem: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Abre aspas. Eis aí aproximadamente, minha querida filha, como deve proceder o homem honesto diante de Deus. Pois bem, eu fiz tudo isso? Não, eu falhei em muitos desses deveres e confesso sem corar. Olvidando-me de Deus, fui levado a esquecimentos outros que, se não representam infrações segundo as leis dos homens, não deixam de constituir transgressões à lei de Deus. Sofri muito quando compreendi isso, pelo que hoje aguardo com a esperança consoladora da bondade de Deus, que enxerga o meu arrependimento. Repete então, querida filha, estas palavras a todos aqueles que têm a consciência culpada, que reparem suas faltas através das boas obras, para que se cubram com as lentes da misericórdia os paternais olhos de Deus, que levarão em conta suas expiações, e então a poderosa mão divina há de lhes apagar as faltas. Fecha aspas. Então a gente percebe aqui que ele nos traz um importante filtro, olhar e reflexão. Nós podemos ser uma coisa aqui através da lente deste contato aqui da internet e sermos outra na vida prática. Porque no dia a dia, 24 horas por dia, não temos máscaras, não temos jeito, não temos simplesmente boas palavras. Ali também influem as nossas más inclinações. E todos nós possuímos muitas vírgulas ainda a consertar. E ele nos chama a atenção a isto, para que busquemos ser, diante de todos, o que somos também, quando estamos nós, aqui, junto dos mais chegados a nós, mas também principalmente entre nós e Deus. Que essa distância, ela não seja longa, que possamos ser o mais forte possível, que possamos lutar contra essas nossas más tendências e procurarmos ser verdadeiramente a mesma pessoa. Quanto mais avançarmos neste caminho de pensarmos uma coisa, dizermos a mesma coisa e agirmos no mesmo sentido, mais estaremos no caminho correto. Nem sempre conseguimos, mas precisamos nos esforçarmos na busca disso, e em cada vitória estaremos avançando. O amor cobre a multidão de pecados, já está lá na primeira epístola de Pedro. Portanto, nós podemos adquirir meios de vencer através do amor. O amor vence sempre a dor, certo? Então esta foi a comunicação aqui de Joseph Bré. Na próxima semana, no próximo estudo, nós adentraremos na comunicação de Senhora Helene Michel. Sou Débora Rabelo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist O Céu e o Inferno e assistir desde o início o estudo desta obra. Que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Um forte abraço e acesse o nosso site amigosdenossolar.blogspot.com. Centro Espírita Online, Amigos de Nosso Lar. Até a próxima.